Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente expor o noticiário esportivo do Vasco da Gama, noticiário este que está repleto aí de novidades, né? A gente teve informação aí sobre a situação da construção de São Januário aí na parte da tarde, envolvendo o potencial construtivo e principalmente a situação do name rights. Muita atenção quando a gente falar do name rights aqui, porque o Pedrinho deve adiantar uma parte desse dinheiro para reforçar a equipe do Vasco da Gama. O Vasco aí que negocia com vários atletas aí, e o seguinte, né, alguns atletas até com potencial, tô gostando de ver aí, a gente vai falar muito aí em que pé que está as negociações do Vasco, com direito aí a Felipe Coutinho chegando aí para ser o grande baluarte desse time do Vasco da Gama. E vamos falar também sobre a situação aí envolvendo o Vasco da Gama e Botafogo, além do diretor executivo de futebol, porque após o jogo contra o Botafogo, ele vai se sentar aí com o Pedrinho para poder escolher aí o novo técnico do Vasco da Gama. Vamos lá, pessoal, peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro vídeo. Pessoal, amanhã é Vasco Botafogo, um jogão, um clássico, as equipes passam por momentos distintos. Botafogo vivendo um momento aí onde busca a liderança do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que já esteve pior, tenta sair daquela zona ali da confusão, e para isso a vitória é muito importante, inclusive aí por conta dessa situação aí de Alan, Coutinho, isso teve até um ingrediente a mais nesse clássico aí. O Vasco com alguns desfalques aí, como é o caso do Cocão e do David, né? Hoje treinou o JP e o Paê como titular. No entanto, o nosso treinador, o Paiva, simplesmente não disse qual é a equipe que vai a campo, certo? Chamou a atenção que o Puma não foi relacionado, mas novidades aí, né? Eric Marcos, Galdames volta a ser relacionado e Paê, confirmadíssimo, como a gente tinha adiantado aí. Perfeito? Bom, o seguinte, agora a gente fala sobre a situação do diretor executivo, porque ele chega aqui, o Marcelo Santana, já dei minha opinião, não adianta a gente ficar criticando, porque já foi contratado, e vai se sentar com o Pedrinho aí para ver essa situação do novo treinador do Vasco da Gama. Tendência é que o Paiva seja mantido no cargo se o Paiva efetivamente conseguir um bom resultado contra a equipe do Botafogo. O Vasco já teve mais pressa para essa situação aí de treinador, certo? Com os rendimentos bons aí do Paiva, e o Vasco tirou um pouco o pé do acelerador. Então eu acho que o Paiva até pode ser mantido nessa situação. Meus amigos, agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama, tá? A gente teve algumas atualizações. Thales Magno, o Galo atravessou a negociação com o Vasco da Gama. Essa é a grande verdade. Porque o Vasco não vai ficar entrando em leilão por conta de Thales Magno. O Vasco tinha feito uma consulta ao Thales Magno para poder verificar se tinha possibilidade dele vir reforçar a equipe até dezembro aí por empréstimo, certo? O Galo está colocando grana nessa situação, quer comprar os direitos econômicos aí. O Vasco não vai entrar em leilão, se botar dinheiro para compra, vai para o Atlético, o Vasco tá certo, né? Não se pode gastar dinheiro de qualquer jeito. André Ramalho, internamente, muita confiança dentro do Vasco da Gama. Proposta foi sensacional e o André Ramalho deve ser anunciado aí nas próximas horas como reforço do Vasco da Gama. Hoje, inclusive, eu perguntei, aí apurei bastante essa situação, embora não seja jornalista, e o André Ramalho, aí, jogador
que era do PSV, com grandes chances de chegar aqui no Vasco da Gama. Até o atleta foi pego de surpresa, porque o Vasco igualou os números ali que ele ganhava no clube europeu holandês. O tão quanto chamou a atenção hoje foi a situação do Vasco após o anúncio do Emerson Rodrigues aí como reforço, um ponta direita, né, que chega aí na próxima segunda-feira, colombiano. O Vasco foi atrás de outro ponta direita, né? Me parece que dificilmente o Rossi deve ficar aqui no Vasco da Gama. Outros jogadores que jogam naquela função de lado de campo também devem sair. E o Vasco nessa tarde foi atrás do Bruno Tabata, aquele que joga lá que é atleta na verdade do Palmeiras, que está lá no futebol do Catar. O jogador não fica lá no Catar, tem o vínculo terminando agora no meio do ano, mas tem um contrato longo ali com o Palmeiras até 2026, até junho de 2026. Arrebentou a boca do balão lá no futebol do Catar, onde fez 25 jogos, né, 14 gols e 7 assistências. Um jogador que está avaliado ali em 2,5 milhões de euros, e o Vasco tenta aí fazer um acerto com o Palmeiras para poder trazer esse jogador que perdeu espaço lá no Palmeiras devido à grande concorrência, tá? A gente fala aqui também sobre a situação do jogador Roberto Pereira, tá? O Vasco da Gama iniciou as conversas. Hoje o Vasco tomou conhecimento ali da pretensão salarial desse jogador, que é cria do River Plate, que passou pela Juventus de Turim, e o Vasco simplesmente está tentando essa contratação. Um bom jogador, esse meia argentino, muito experiente, que aqui no Brasil teria vaga aí na maioria dos times, né? Assim como a situação do jogador Brian Rodrigues. Hoje a gente foi atrás dessa situação aí e a gente tomou conhecimento. O Vasco colocou 3 jogadores na mesa. O Vasco quer muito contar com o Brian Rodrigues, certo? Que está lá no América do México. O Vasco até colocou o esforço entre esses jogadores aí, hein, à disposição do América do México. Esforza, Galdames e o Puma Rodrigues, certo? Bom, Puma amanhã não foi nem relacionado, a gente não sabe se foi isso. Bom, e a gente fala aqui sobre o Felipe Coutinho, tá? A rescisão já está assinada, o Vasco só aguarda a papelada, só vai acontecer na segunda-feira, porque tem a situação do fuso horário lá na Inglaterra mais adiantado, então só segunda-feira, mas o Vasco aguarda aí a documentação para poder simplesmente anunciar. Se espera o Felipe Coutinho já na próxima semana com Souza e Alex Teixeira no CT Moacir Barbosa, para que ambos possam ali já treinar com a equipe vascaína. Bom, sobre a situação aí da reforma de São Januário, o seguinte, a lei foi publicada no DO semana passada. Uma informação que a gente está dando aqui com exclusividade, tá? O Vasco está muito próximo de anunciar a situação da venda do potencial construtivo para o nosso estádio. Inclusive o Pedrinho já bateu o martelo. Dezembro vai começar a obra aí, tá? A empresa Cirela está comprando potencial construtivo aí do Vasco da Gama, certo? Saiu na frente aí da Redditor. E o seguinte, o potencial construtivo vendido, o Vasco também vê a situação do name rights. É com esse name rights que o Vasco vai se reforçar, porque o Vasco deve pegar um aporte aí, um adiantamento aí com o senhor Lamáquia, tá? Muito. Hoje uma fonte falou para mim, inclusive a empresa Crefipar é a empresa que vai tomar conta desse negócio aí, certo? O Vasco vai vender o name rights aí para a Crefisa. Por favor, gente, não confundir com venda de SAF. É o name rights, perfeito? O Vasco pode fazer uma antecipação desse aporte. Bom, as coisas estão saindo na medida do possível, né? A gente sabe que não é fácil, porque
porque o Salgado e a 777 deixaram o Vasco da Gama em extrema dificuldade, mas o Vasco pelo menos terá de onde tirar, segundo as notícias de hoje aí. O Vasco deverá vir forte aí nessa janela. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!